Olá, muito boa tarde, o meu nome é Alexandre Martins e hoje é 1080 segundos tem um novo convidado. É ele o Joca, desde já quero-te agradecer por aceitar este desafio 1080 segundos. Obrigado eu pelo desafio, porque desafios é o que nós precisamos todos, não é? E para quem não te conhece, inclusive eu, Joca, quem é o Joca? Pá, eu sou um gajo gordo que diz umas piadas e à partida isto está explicado, não tem muito mais profundidade que isto. Foi isto que me levou a algum lado, ou foi a perspectiva de dizer, olha, vou fazer uma coisa diferente. E fiz e gostei e hoje, graças a Deus, faço muito. Onde é que nasce essa tua paixão, se assim se pode chamar, pela comédia? Pá, eu gostei sempre de comédia, sou o segundo mais novo de 6 irmãos, portanto, em minha casa a comédia foi uma coisa que nunca faltou. E eu, quando era miúdo, a primeira grande referência que eu tenho de humor enquanto stand-up é o Arsenio Hall. Havia um talk show do Arsenio Hall que dava no segundo canal, isto, nos idos de 1919, ainda andava o Azeite Galo a aprender a cantar. E eu via, e ele fazia aquele monólogo dos 10 minutos, que ele fazia ali 5, 10 minutos primeiro, só com atualidades e aquelas coisas e tal, e eu achava aquilo o máximo. E aquilo ficava, pronto, eu adorei sempre o Herman, as cenas do Herman, as cenas do, sei lá, depois o Levanta-te e Ri, gostei muito e tal. O Seinfeld, eu era perdido e achado pelo Seinfeld. Mais uma vez, mais pela sitcom, pelos beats de stand-up que mostrava. Estamos a falar de uma era pré-internet em que não chegava quase nada a Portugal, comparando com o que agora temos acesso a tudo e ainda bem. E na altura eu comecei a ficar muito, pronto, e isto teve sempre em mim e eu gostei sempre e tal. Até que houve um dia em que eu fui ver um espetáculo de stand-up comedy ao Batista a Matosinhos, na altura ali perto da Brito Capelo, e era o senhor Pedro Neves, que estava no palco, de calções, guitarra, com aquela pose absolutamente descontraída que o caracteriza, tipo, isto não é nada comigo, e o tipo estava ali a incendiar a sala. Incrível, incrível. Uma performance absolutamente notável. E aquilo estava a ser tão bom que até parecia fácil. E esse é que foi o problema, porque eu olhei para lá e disse, também faço isto. Então fui ter lá e disse, olha, faz favor, noites de amadores não fazem. Já pensámos fazer e tal, não sei o quê. Os secretários, estou. Anota aí, Joca, eu vou. Tal. Havia outros sócios do bar que já me conhecia e que depois chegou lá e quando viu, eles demoraram ali um tempo a organizar-se, mas depois quando quiseram, chamaram. Eu andei 15 dias que eu nem estava bem em mim. Eu só pensava a estupidez que eu me fui meter a fazer. Porque cabe na cabeça de alguém, agora eu. Que vergonha. E ninguém se vai rir. E vai ser horrível. Porque, quer dizer, no patamar, na ordem das coisas que as pessoas têm mais medo, falar em público, por norma as pessoas têm mais medo do que de morrer. É maior. É das maiores coisas. Então nós não só temos de falar em público, como também temos de ter piada. Porque se for alguém que vai fazer um discurso sério, eu falei, as pessoas ouviram, à partida está. Quando tu tens de ter piada, aquilo está a ser classificado no momento, ou seja, as pessoas estão a olhar e a dizer isto tem piada, eu ri-me, isto não tem piada, eu não me ri. Não é? Então, ou seja, a aposta é muito maior. Bem a ideia, a velha máxima de ainda me vão atirar com tomates. Sim. Não, e uma das coisas que eu pensei é, eu acabei de perder a vergonha de tudo que eu tinha na minha vida. Então eu chamei ao espetáculo Perdi Toda a Vergonha. Porque era mesmo isso, quer dizer, eu perdi a vergonha de chegar lá, isto é tipo, se eu chegar lá e ninguém se rir, isto vai ser uma vergonha, mas já não a tenho, portanto deixa lá. E então eu comecei esse espetáculo, chamar aquilo de espetáculo um grande favor. Comecei essa participação com uma piada que é, quem é que daqui gosta de animais? Ainda bem que são muitos que eu acho que eu ia fazer figura de urso. Porque era mesmo verdade, não é? Pronto. E eu fui, a primeira vez o medo e os nervos foram uma coisa enorme, horrível. Mas correu muito bem e quando uma pessoa chega lá, atira a piada e o pessoal se mata a rir, é a pior droga do mundo. Vicia. Vicia. Epá, eu se estiver muito tempo sem atuar, eu fico a ressacar. O prazer, o estímulo positivo que uma pessoa tem
estava aqui esta gente toda séria e eu disse 2 palavras e o pessoal partiu a rir, é a melhor sensação do mundo. Surge-me aqui 2 questões. Qual foi o maior palco que já fizeste até hoje e o mais pequeno? Ou seja, 2 coisas completamente diferentes. E o que é que tu tiraste de positivo de ambas? Isso é uma pergunta complicada em ambos os aspectos. Porque eu posso dizer que o palco mais pequeno que eu já atuei foi uma grande casa, que é o Pinguim no Porto, que é uma casa da cultura dos últimos 30 anos no Porto. Incrível. E eu atuei lá para uma plateia muito pequena. E foi, quer dizer, cheque, não é? Daquela cena, cheque. Olha, já atuei aqui, cheque. O palco maior é difícil também porque depois é preciso definir o que é um palco maior. É para mais gente? É uma casa de mais importância? É uma situação mais relevante? Porque depois isso vai variar. Por exemplo, o palco maior, para o maior número de pessoas que eu atuei, foi a apresentar um festival de tunas. Que eram algo mais de 1 milhar de pessoas ou 2. A relevância disso foi muito fixe, porque eu fiz aquele pessoal rir, mas era um festival de tunas, quer dizer, nada contra as tunas, nada contra os estudantes, mas o pessoal já para lá vai divertido. Isso é quase como fazer dançar as pessoas na noite de carnaval, as pessoas já vão dançar. O pavilhão municipal da Póvoa de Varzim, no Sempre a Abrir especial, com o Fernando Rocha à cabeça de cartaz, em que eu era o segundo a atuar. É um palco muito grande, porque ninguém vai ao restaurante por causa das entradas, não é? Tudo vai por causa do prato principal. E então aquilo tinha lá 1000 e tal pessoas para verem o Fernando Rocha, que ia atuar no fim. E eu era o segundo, quer dizer. Qual é o peso que tu sentes nesse momento? O peso é enorme. O peso é enorme, é avassalador. Você chega lá, olha para o cartaz e pergunta: o que é que está este cromo aqui a fazer? Na altura nós fomos jantar antes do espetáculo com a equipa toda, todos os comediantes. Não éramos só, era o Zé Pedro, eu, o Pedro Neves, o Paulo Baldaia, o Fernando Rocha e o Rui Xará. E eu sabia perfeitamente que eu ia ter uma de 2 posições, ou era primeiro ou era segundo, porque era eu e o Zé Pedro, que éramos os mais maçaricos, não é? E então na altura perguntámos ao Elídio, que era o produtor, e disseram: Elídio, quem é, já sabes o alinhamento? E ele disse assim: olha, pá, eu estava a pensar que o Zé Pedro abria e depois eras tu e depois era o Baldaia e tal, não sei o quê. E eu, porreiro, tá, fixe tal. Olhei para o Zé Pedro e disse, que é uma regra de cortesia que nós temos entre nós, que é: queres que eu abra? Por termos muita estrada que caminhamos já juntos, nós temos sempre isto uns com os outros, que é: queres que eu abra? Ficas mais confortável e tal. Nós temos... Ele: não, eu abro, não há problema. Está bem, então eu fui o segundo. Então o peso é muito grande. Mas por outro lado, a forma como tu encaras as coisas também é tudo. Porque se tu olhares e dizes assim: espera aí, mas eu quis ser comediante e eu é que me dediquei a trabalhar e eu tenho horas, muitas horas de trabalho para quê? Não é para atingir um nível alto, não é para procurar um palco grande, não é para atuar para muita gente, não é... Se não for isso, eu depois atuo lá em casa, não é? Nunca nenhuma cadeira me atirou com tomates, portanto estava tudo bem, não é? Não é para isto, não foi para isto que eu treinei, não foi para isto que eu atuei tantas vezes. Foi, então está na hora. Então está na hora de eu me afirmar como não apenas um comediante banal, mas como um comediante que merece este palco. E foi o que eu fiz. Fui lá para cima e dei o litro para, com este mindset, com este enquadramento mental, dei o litro para merecer isso. O espetáculo correu bem, não foi fabuloso, mas correu bem e é capaz de ter sido, nesse aspecto, o maior palco que eu já pisei. Há outras coisas que eu não posso deixar de olhar. Por exemplo, houve um ano em que eu fui o único comediante a participar na Noite Europeia dos Investigadores. E atuei na Praça dos Leões, no Porto, para a Praça dos Leões cheia. É muito fixe. Especialmente porque é completamente fora da caixa. Porque ninguém está à espera daquilo. Estava à espera que aquilo foram umas palestras e tal, e não sei o quê. Está a Praça dos Leões cheias. E agora vamos ter um comediante. Ainda por cima, com um texto que era
no âmbito da cena. Também foi muito fixe. O Cine Teatro Eduardo Brazão, com a Vertigem do Humor, a primeira que organizámos, que é o nosso primeiro espetáculo de auditório. E eu, o Zé Pedro, o Joel e o Bruce, foi muito bom. O Leiria Comedy Show, ainda este ano com o Miguel Sete Estacas, o Zé Pedro e o Joel. Alguns grandes palcos. É difícil eu dizer este foi o maior, porque depois depende do que é que nós consideramos o maior. O que é que tu tiraste de positivo das duas diferenças? Do mais pequeno e do maior? Tirei a mesma coisa, que é, nós devemos um respeito pela arte incomensurável. Demasiado grande até para se medir o quê? Porque, tanto num caso como no outro, tanto nos maiores espetáculos, como nos mais pequenos, como quando às vezes dizem assim, olha, pá, isto é uma ação de solidariedade, é para uma pessoa que precisa e tal, podias vir cá, atuavas 10 minutos, e desde que isto não afete com o meu trabalho a lado nenhum, eu não tenho problemas em ir. Nós estamos a representar uma classe de artistas. Por muito que eu não me considere nenhum artista, eu estou a representar uma classe. E então, o brio, o profissionalismo e a dedicação que eu lá ponho tem de ser sempre a 100%. 99% nunca serve. E, uma pessoa e é isto que uma pessoa tem de tirar, tanto dos palcos pequenos como dos grandes. Porque será muito fácil eu dizer assim, não, peraí, no dia em que eu chegar a jogar no Futebol Clube do Porto, eu vou treinar que me desalmo. Mas, entretanto, enquanto for aqui para os juniores do Candal, nem ao treino bom, não preciso. Há aqui uma falta de congruência que não dá. Nós devemos isto é a nossa arte, isto é o nosso trabalho, e nós devemos ser briosos do princípio ao fim, sempre. E devemos procurar sempre essa dedicação. Tu achas que muitas vezes os artistas menos conhecidos, quando chegam a um cartaz em que aparecem pessoas mais conhecidas, como nomes, muitas vezes pode acontecer a rampa de lançamento para eles, fazendo um grande espetáculo? Porque às vezes as pessoas não são conhecidas e a partir daquele momento dão o salto. Acho muito difícil. É? É porque eu acho isso difícil porque nós, por comparação, nós estamos sempre limitados. O nosso cérebro está programado para gostar mais das coisas que já achava que gostava. Ou seja, numa prova cega, isto é uma experiência muito conhecida, que é numa prova cega, em que a pessoa não sabe o que é que lhe estão a dar, dá-se um vinho à pessoa que se diz que custou $100. Depois dá-se o mesmo vinho e diz que custou $5. E, de facto, as reações cerebrais, isto é, com um TAC a decorrer, um exame cerebral a decorrer, as reações cerebrais, não é a pessoa que diz, é cá dentro, na caixa dos parafusos, nós gostamos de facto mais do vinho de $100 do que do vinho de $5. E ele é igual. Por isso é sempre muito difícil, que é, eu já estou predisposto para... É a indução. A pessoa já está a dizer, é lógico que um bom espetáculo é sempre um bom espetáculo. Se eu der um bom espetáculo e as pessoas disserem, olha, eu adorei, estava ali aquele miúdo, ou aquele desconhecido, porque o miúdo tem muito pouco, tanto em idade como em tamanho, mas estava ali aquele desconhecido que eu não conhecia de lado nenhum e gostei muito dele, ok, isto vai aumentar a minha base de fãs, eu vou chegar a mais pessoas, isso é tudo ótimo. Agora, arrancar para, olha, foi a minha rampa de lançamento, isso só vai acontecer quando o spotlight cai só sobre ti. Ou seja, se me disseres assim, olha, tu tens agora um programa na RTP para fazer todos os domingos às 10 da noite durante um ano, e eu acredito que seria uma rampa de lançamento. Eu tinha de fazer um ótimo trabalho na mesma, porque não seria fácil. Mas, até porque eu tenho muito pouca experiência em televisão. Mas isto seria uma ótima rampa de lançamento. Mas se nós repararmos, por exemplo, o Levanta-te e Ri, que foi toda a volta do Fernando Rocha e do Marco Horácio, e eles eram as maiores estrelas, toda a gente que ficou famosa depois do Levanta-te e Ri, não foi por causa do Levanta-te e Ri, foi por causa de projetos subsequentes. O Nilton
porque depois pegou na televisão e não sei o quê, o Bruno Nogueira, o Ricardo Araújo Pereira com o Gato Fedorento. Mas o Bruno também aparece no Levanta-te e ri. Todos aparecem, mas não ficaram famosos por causa disso. Todos os que ficaram famosos foi por causa de outra coisa qualquer. Começaram a fazer outras coisas completamente Exatamente. diferentes. À exceção, talvez, do Aldo Lima, que ficou imensamente conhecido com os sketches do Toureiro. Que ele faz aquela cena do Toureiro que é brutal, exatamente, que toda a gente reconhece e tal. E que hoje, se calhar, é uma maldição para ele, porque ele, caramba, eu sou muito mais que os sketches do Toureiro. À exceção, se calhar, do Aldo Lima, que tem um bocado ali aquela imagem de marca que o marca, que o fez, pronto, absolutamente viral. Todos os outros, quem ficou conhecido depois do Levanta-te e ri, é por projetos subsequentes e não pelo próprio Levanta-te e ri. É lógico dizer assim, eu estou no Levanta-te e ri, é uma grande marca. Ainda hoje, qualquer pessoa que se diga, olha, estou no Levanta-te e ri, aquilo é um carimbo de qualidade. Mas a realidade é essa, a não ser que tu tenhas mesmo o spotlight direcionado para ti, uma rampa de lançamento nunca é um aumentar da base de fãs, é o crescer apoiado, que é muito importante, porque se eu me apanhasse sozinho perante as 1000 e tal pessoas ou 2000 no pavilhão da Póvoa de Varzim e soubesse que era eu sozinho, ou por exemplo, que eram todos comediantes menos experientes que eu e que eu era o cabeça de cartaz, ia ser um desastre. Provavelmente iria ser um desastre, quer dizer, aquilo era demasiada fruta, era demasiada areia para a caminhoneta. Não era que eu não o fizesse, porque ia fazê-lo na mesma, e ia fazê-lo com a mesma dedicação, mesmo em cima dos 100% e tal, mas não era que eu não o fizesse, mas de facto é isso que depois nos permite crescer. Nós tivemos experiências que foi desde o pequeno até ao grande, e depois quando chegamos ao enorme, isto já é natural. Eu já sou daqui, não sou de mais lado nenhum, não é? Claro. Eu cheguei aqui, é normal isto. Não é ir jogar do Júnior de Candal diretamente para a equipa do Porto. Não é? Eu fui jogando e tal, depois joguei no clube da segunda, depois Júnior e tal, e joguei, depois na idade estava pronto para jogar na Liga dos Campeões, pronto, e aí posso aparecer, mas de um momento para o outro não me acredito. Acredito mais que isso aconteça em alguma coisa de produção própria. Por exemplo, um vídeo no YouTube. Às vezes um vídeo no YouTube faz com que a pessoa dispare e que ganhe um monte de seguidores e tal, e não sei o quê. Pois é preciso também ser capaz de lidar com isso, de não perder aqueles seguidores, fixar o maior número possível, continuar a alimentá-los, não é? Os ingleses têm uma palavra que é nurturing, que é tomar cuidado de fazer crescer e tal, que é importante para a base de fãs. Mas acredito que a pessoa possa fazer um crescimento grande, mas quando se está à sombra de alguém, vai-se estar sempre à sombra. É interessante que surge-me aqui uma primeira questão que tem a ver. Como é que tu vês o engajamento entre os fãs e os comediantes em Portugal? Em relação a outras áreas opostas à comédia? Isto é uma situação muito complicada. Porque o comediante mexe com as coisas que estão mais no íntimo. Fazer rir é um trabalho que requer que tu mexas. Ou seja, a partir do momento que tu fazes rir alguém, tu és muito mais íntimo dessa pessoa. Porque ninguém se ri sem querer. A pessoa finge que se ri, mas ninguém se ri por querer. Não é? As pessoas riram-se porque eu te consegui surpreender e tal. E então esta ligação que se cria, às vezes até se pode tornar complicada de gerir. Porque ok, então nós estávamos aqui, fizeste o espetáculo, eu ri-me imenso, chegou ao fim, tu vieste falar comigo e pá, foste maior, conversaste e tal, passaste por mim na rua e nem me reconheceste. Lamento. Pá, faço 10 espetáculos por mês, 100 pessoas por espetáculo. A maior parte das pessoas não me lembro delas, naturalmente. Mas é normal que a pessoa do outro lado olhe e diga, pá, mas eu gosto, mas aquilo foi tão fixe, foi tão especial, foi um momento tão especial, como é que isto não acontece? O António Sala tinha uma expressão à conta disso, que era: as pessoas tratam-me como se eu fosse da família, porque eu todos os dias de manhã quem nas acorda sou eu. E de facto é estranho, não é? Porque depois cheguei lá,
falas de tudo, falas com aquelas pessoas e tal, elas nunca te respondem, portanto, o feedback na rádio ainda é mais baixo, não é? Mas depois as pessoas sentes que tu és delas, Faz parte. opá, e tu és ali, e tu para eles, olha, está ali uma pessoa que me viu e que gostou, ainda bem e tal, ainda bem, fico mesmo muito contente. Vou-lhe dar toda a atenção que puder, claro, mas aquilo no outro sentido, isto não é bem bionívoco. Não é? Eu adoro todos os meus fãs, os três, tanto que é a minha namorada e as minhas duas irmãs, são só esses que eu tenho. Mas não é igual, quero dizer, não é isso. E quanto mais, eu acredito que quanto mais conhecido um comediante é, mais isto vai acontecer, ou seja, e depois maior é a distância, com mais facilidade as pessoas vão achar, tipo aquele tipo estava-se a armar e tal. Não, pelo menos no meu caso não. Pá, no meu caso, eu normalmente agradeço às pessoas por irem ver os espetáculos, porque eu não percebo como é que alguém gasta uma sexta ou um sábado à noite ouvir um gordo hora e meia a falar. Isto é daquelas coisas que a mim me custa a perceber. E eu farei isso porque sou meio parvo, mas a maior parte das pessoas não percebo, quer dizer, e as pessoas estão ali e gostam e tal. Mas não achas que as pessoas também procuram a diversão e por isso é que vão para ali? Para se rir, para estar... Porque é o ambiente que elas acham que se vão É divertir. lógico que sim. É lógico que sim. Mas eu acho que é um espetáculo muito pouco variado. Logo para começar, quer dizer, estamos a falar de um tipo com um microfone na mão só. Surgem-me aqui duas questões. Uma tem a ver, como é que tu vês a comédia hoje em dia em Portugal? E a segunda tem a ver com, se já passaste por outros mercados que não o português, qual é a diferença do mercado português para o estrangeiro? Ora bem, a experiência que eu tenho, a primeira ou a segunda, porque é mais rápido. A experiência que eu tenho no mercado internacional são os espetáculos que eu fiz no Luxemburgo e que atuei para portugueses. Só que não são portugueses, são imigrantes, que é tipo português ao quadrado. Ou seja, não só eles têm toda aquela cena que tu dizias, eu vim para me rir e tal, como nós de facto fomos levar um bocadinho de Portugal. Tenho imenso respeito pelos imigrantes, tenho muita gente na minha família que imigrou, tanto na primeira geração de imigrantes, e portanto tenho aqueles primos de França, não é? Que já nasceram lá e tal, não sei o quê, como agora família e amigos que imigraram nesta segunda geração. Eu tenho imenso respeito por eles, para além de muito duro, é preciso muita coragem para deixar o país, deixar tudo e ir tentar a vida por outro lado. Acredito, mas é quase batota. E fazer comédia para os imigrantes é quase batota. Porque nós estamos a levar uma coisa que é de Portugal, não é? É quase como dar um copo de água a uma pessoa que está cheia de sede. E então 90% já está para correr bem. Portanto, o mercado sem ser o português, da comédia sem ser o português, e eu considero que trabalhar para a imigração é mercado português na mesma, não conheço. Não conheço, não sei. Como é que eu vejo hoje em dia a comédia em Portugal? Vejo, por um lado, com muita esperança e com muito gosto, uma quantidade enorme de comediantes que ninguém conhece de lado nenhum, a bater e a trabalhar para a cena resultar. Vejo os nossos comediantes estabelecidos a trabalharem maioritariamente muito bem. Por outro lado, um bocado triste por perceber que as nossas televisões não dão o destaque à comédia que ela merece. Eu percebo que fazer comédia em televisão é difícil. Ao contrário do que se pensa. O Levanta-te que era muito simples, que aquilo era uma câmera, um microfone e um palco. Isso não é bem assim. O Levanta-te resultou muito bem porque era um espetáculo ao vivo, para ser ao vivo, filmado para dar muito bem na televisão. É que eles tinham os ângulos todos, aquilo era tudo muito bem apanhado. E por isso é que ele resulta muito bem. Porque é difícil fazer um programa desses, realizá-lo, pô-lo ao público, é difícil. Mas eu acho que isso pronto, por um lado acho que não se dá, não há muito espaço. Por outro lado, fico contente por perceber que temos 50 youtubers, que é pessoal que diz, mas eu quero a televisão para quê? Se o futuro está na internet, Completamente. se as pessoas cada vez mais consomem televisão como se fosse uma coisa da internet, puxa-se para trás, anda-se para a frente, não sei o quê,
porque é que eu hei de querer estar na televisão? Sim, se me pagarem muito bem para eu ir para a televisão, eu vou. Mas porquê? E tens o exemplo do Alexandre Santos, por exemplo. Sim, daqui depois. O Alexandre Santos de Vila do Conde, do Estrondo, com um telemóvel, 6 amigos e uma imaginação do caraças, cria aquela cena do Estrondo e tal e não sei o quê. E aquilo bate a verdadeiro, porque é verdadeiro. Porque eles acreditam mesmo no que estão a fazer, isto é fundamental. E aquilo é um fenómeno nacional. E ele agora vai à televisão, mas não vai à televisão porque ele é da televisão. Ele vai à televisão porque contaminou a televisão com outro meio. E por isso é que eu também vejo isto com muita esperança, não é? Porque nós vimos, sei lá, o Got Talent. Há ali meia dúzia de comediantes que aparecem. Eu conheço-os praticamente todos, porque é o meu trabalho. Toda a gente que lá foi, que eu vi, que levou os sims, era gente de muita qualidade. Mas chegaram a um ponto em que aquilo já terminou por ali, não é? Aquilo chegou ali a uma meia final, o que o Rosa foi a uma meia final, e aquilo terminou por ali. Porque depois eram as votações e era o formato, e hoje em dia só está na televisão quem tiver muito jeito para dizer 760, 200, 300, ou 760, 842, 325, ou uma coisa qualquer. Depois aquilo ficou por ali. Mas por outro lado, isso é um meio do passado. Se era o mesmo que nós agora estarmos a dizer assim, não, isto está muito bem, é para quem conseguir escrever em jornais. Não, está muito bem, é para quem conseguir escrever um blog. Nós vamos ver que há blogs que são pessoas absolutamente normais, nunca fizeram formação em jornalismo, nunca fizeram formação... Tem seguidores. E têm centenas de milhares de seguidores. E isso também é esperançoso, porque na realidade, chega ao fim, isto é como a água e o azeite, o talento vai vir sempre ao de cima. Havendo oportunidades, o talento vai vir sempre ao de cima. É lógico que se eu não tiver internet em casa, vai-me ser difícil estar lá. Não é? Mas considerando o nível médio, o talento há de vir sempre ao de cima, e por isso é que eu olho para a comédia em Portugal com muita esperança. Não falta um meio. O teu tipo de comédia é baseado em quê? O tipo de comédia é a coisa mais complicada do mundo. Ou seja, isto levanta outro problema, que é, tu estás a falar do meu tipo de comédia ou do tipo de comédia que eu faço? Que tu fazes? É que são duas coisas completamente diferentes. Então vamos às duas. Porque a realidade é essa. Eu muitas vezes... Há aqui um pressuposto que a comédia tem, que é... Tu, para perceberes uma piada, tu tens de perceber todos os pressupostos. Isto tu não percebes, tem de ser explicado. Eu digo isto porquê? Porque antigamente nós ouvimos aquelas anedotas contadas por toda a gente, quer dizer, por pessoas diferentes, mas contada a mesma anedota por pessoas diferentes. E depois começou a surgir o stand-up comedy, que é algo muito mais elaborado. Tens que utilizar muito mais... O stand-up é uma coisa diferente, que tem a mesma gênese. A gênese das anedotas e do stand-up é a mesma coisa. A diferença é que as anedotas são bocadinhos de stand-up prontos a levar. Uhum. E depois, quer dizer, depende da forma como tu cozinhas, a mesma a abrir um pato. Não é? Porque não é por nada que o Fernando Rocha é um dos nomes mais fortes da comédia em Portugal, e praticamente só conta anedotas. E tu tens... Que ele consegue criar a imagem mental nas pessoas. Tens alguns milhares de contadores de anedotas que nunca passaram disso. Porque aquilo é o Fernando Rocha que ali está e que as conta daquela maneira que mais ninguém conta. Podem imitá-lo, mas ninguém conta como ele. Porque aquilo é ele. E depois o pessoal tem muito esta coisa, que isto passou a ser tão uma marca que tu às vezes contas uma anedota, o pessoal diz, essa anedota é de Fernando Rocha. E não é. Aquilo é uma anedota. É conhecimento popular. Eu vinha no livro das anedotas do Sal, ou vinha não sei onde. Mas a realidade é que ele ganha, a marca dele sobrepôs-se àquilo e ele ganha aquilo, ganha aquilo. O meu tipo de comédia é o humor de observação. Mas é o humor de observação. É que eu às vezes observo que uma anedota ali ficava bem e ponho-a lá. Agora, tenha o cuidado
de a tornar minha. Depois acontece uma coisa muito gira que é, quando a pessoa deu fé, eu acabei de contar uma anedota e o pessoal, ei, isso era uma anedota, riu-se, mas isso era uma anedota, meu. Que não deixa de ser o formato de comédia que é nosso, que é português, que é da nossa cultura e da nossa tradição. Ao mesmo tempo, eu sou um nerd, eu sou aquele gajo que gosta de tudo. Quem me deixa aprender coisas é que me deixa feliz. Eu gosto de saber de tudo, eu, quando há alguma coisa que eu não sei fazer e preciso, gosto de fazer eu e tal. E então, isto coloca-me perante uma quantidade de situações e traz uma quantidade de conhecimentos. Eu não me considero uma pessoa particularmente inteligente ou muito mais inteligente que as outras. Considero-me uma pessoa com conhecimentos e que estuda e que gosta de estudar. E eu às vezes digo piadas, e às vezes escrevo piadas, o Zé Pedro e o Joel dão um bocado da cabeça por causa disso. Porque às vezes mesmo ponho no Facebook piadas e tal, que eu sei que ninguém vai perceber ou que quase ninguém vai perceber. Mas eu gosto tanto delas que eu Mas tu digo, percebeste. está bem, mas isto é a minha página e eu quero fazer a minha cena e tal. É lógico que isto empurra-nos, isto acaba por nos ser, acaba por te empurrar esta dificuldade, acaba por te empurrar para o mainstream, para o que é normal. O que na comédia não é bom. Porque o que é normal na comédia, o que é normal na comédia passa enfadonho. Quer dizer, pá, todos os comediantes falam sobre 6 ou 7 assuntos base que todos de uma maneira ou de outra têm. A história da sogra, a história da namorada, a história do emprego, a história... Mas a realidade é que as pessoas também se relacionam muito com os assuntos que conhecem. E o comediante que está em palco tem de chegar ao público que tem e não ao que gostaria de ter. Não é? Eu outro dia escrevi uma piada, eu estive a ver o Interstellar, aquele filme das naves espaciais e tal, e aquilo mexe um bocado com as cenas do paradoxo espaço-temporal e tal. Então, um buraco negro que é tão grande que se uma pessoa entrar no campo gravitacional dele, passa-se lá 7 horas e quando se volta são 24 anos. E isto cientificamente está provado. Tem a ver com a teoria, com a deformação do espaço-tempo e a teoria da relatividade do Einstein. Eu não percebo isso muito bem, percebo assim pela rama. E eu vi o filme e tal, fiquei com aquela coisa toda na cabeça e fiz uma piada daquelas básicas que é: a minha namorada é tão gorda que... Não é? Isto é o pressuposto para 1000 piadas, não é? Minha namorada é tão gorda que quando se senta é sempre em 2 códigos postais que não chega. Minha namorada é tão gorda que cai para os 2 lados da cama. Minha namorada é tão gorda que nem sai o pai nem a mãe, sai aos 2 lados da família ao mesmo tempo. Pronto, nós podemos fazer 1000. Uma pessoa tem o cuidado de quando mete uma piada mais difícil, que demora mais tempo às pessoas chegarem, porque parte-se por aí também, a seguir meter uma mais direta, para o pessoal se rir e tal, e a cena se compensar. E eu estou muito longe de fazer em palco o humor que gosto de facto. Eu gosto muito do humor que eu faço em palco, porque senão não o faria. Mas o que eu verdadeiramente gostaria de fazer, não o faço. Ou faço muito pouco. Porque senão eu ia alienar o público e o motivo daquilo acontecer não sou eu. É o público que lá está. Já algum dia te aconteceu, estás-te a rir da tua própria piada à gargalhada e ainda nem a começaste a contar? Em palco nunca. Em palco nunca. A ida para palco requer uma preparação mental em que tu à partida não te vais rir das tuas piadas. Se eu me estiver a rir das minhas piadas, a cena perde. Posso me rir de alguma coisa que alguém disse, mas do que eu disse é muito raro. Fora do palco. Estamos a conversar o que é. Eu lembro-me de uma coisa e parti-me a rir só porque me lembrei. Sim, acontece-me muitas vezes. E muitas das vezes depois quero-a dizer e aquilo não chega a mais ninguém. Só que ele só fez sentido cá na caixa de espirulhos. Qual foi a pessoa que mais te marcou até o dia 2? Pode ser lá, a nível profissional ou não. A nível profissional, eu tive um chefe que me deu com um martelo na cabeça. Acho que ele deixou-me uma marca aqui que depois nunca mais sei. Não, isso é uma pergunta muito complicada. A nível da comédia, eu tenho bastantes exemplos, mas o meu comediante favorito do mundo é
é um português chamado Pedro Tochas, que é pá, Um dos júris do Got Talent. ele foi um dos júris do Got Talent, eu já o conhecia, ele fez o programa da Maria, era um dos atores do programa da Maria, e eu já o conhecia antes de ele fazer aquelas cenas da Freeze e tal. Ele é soberbo, o Pedro Tochas é soberbo. E eu gosto muito do trabalho dele, porque é muito variado. Ele tanto faz clown, como faz espetáculos de rua, como faz stand-up. E porque depois, ele quando se decide a fazer uma coisa, ele estuda e prepara-se e trabalha imenso até aquilo estar bem. E só depois de estar bem é que ele apresenta. Então, tipo, é absolutamente soberbo. É qualquer coisa de extraordinário. E até me custa às vezes ir ver alguns espetáculos dele, porque eu queria estar a desfrutar aquilo do espetáculo enquanto espetáculo, e a maior parte das vezes perco-me. Ele usou aqui esta técnica. Analisar. Pois é, ele quando perguntou um bocado aquilo, é porque ele agora queria lançar isto. Tal, e perco-me ali, aquilo não é analisar, é dissecar as coisas e tal. E às tantas aquilo na cabeça dele não tinha nada a ver com o assunto, só eu é que vejo aquilo assim, pronto, mas o Pedro Tochas é uma figura extraordinária. Há outro que eu tenho, que é muito antigo e do qual há muito pouco material, mas que eu adoro, que é o António Silva, que é o Ivaristo do Pátio das Cantigas. Ivaristo. Mas isso é o Vasco Santana. O Ivaristo então não conheço. que ele fazia. Sim, o outro, ou seja, o que eu estou a falar, o António Silva era o que atirava com as latas, que era o que fazia de Ivaristo. O Vasco Santana, nesse filme, fazia de Vasquinho do Vasco. Mas o António Silva fazia de Ivaristo. E é aquele tipo que se põe toda coisa, ora bem, eu é que sei e tal. E vai fazer com quem diz uma coisa incrivelmente sapiente e ele não percebe nada do assunto. Aquele, sei lá, diz, ora bem, a onda bate na lâmpada e recua. E o som quer sair e não pode. Tem de aquecer o carburador. Ele está a falar de um rádio. Que é daquelas coisas. E o tempo, eu não sei se foi ele que escreveu isso, foram os argumentistas, mas o tempo, o tom e a forma como ele entrega aquilo é só genial. Só genial. E eu adoro esse. Adoro o António Silva, porque ele era um trabalhador incansável. Era aquele tipo que dizia o mesmo texto de 30 formas diferentes até encontrar a forma certa de dizer o texto. E esse tipo de performance fascina-me. Tu, ao longo destes 1080 segundos, falaste muitas vezes treino. Quantas horas treinas em média por semana? Para o teu trabalho? Dizer. Não sei dizer, eu vou dizer porquê. Porque a minha forma de trabalhar prende-se mais com eu decidir como é que vou fazer as coisas e depois fazê-las em palco do que ensaiar. Eu nunca ensaio. Eu lembro-me de uma piada, escrevo, começo a escrever o texto à volta daquela piada, tento arranjar mais piadas à volta daquela e tal. Organizo aquilo num texto. Reescrevo. Levo aquilo ao menor número de palavras possível, que é para ser o mais rápido, o mais batido e resultar o melhor possível. Encaixar mais fácil. E depois de eu ler aquilo e ter aquilo na estrutura que quero e tal, e porquê, leio uma vez ou duas e já mexi tanto com aquilo, que aquilo já está cá dentro. E depois eu vou para o palco e digo. Porque não é uma peça de teatro. Nas peças de teatro eles têm aquilo que se chama a quarta parede, que é aquela parede que separa o palco do público, e o público esteja-se a rir, esteja a chorar, esteja a bater palmas, seja o que for, continua. É como se fosse um filme que acontece ali. O stand-up não tem essa quarta parede, ou seja, tu vives da reação do público. Vais sentindo. Tu vais sentindo e chegas lá, dizes as coisas, esperas a reação, dizes a próxima, esperas a reação. Não dá. Eu penso em casa, penso como é que vou, experimento com um amigo ou outro que eu sei que percebem, ou seja, em quem eu aprendi a confiar na opinião, não é? Isto não tem a ver com eu ser muito meu amigo ou pouco, tem a ver com quando ele diz que tem piada, a generalidade das pessoas também acha. Experimento com um amigo ou outro, eu disse, sim, isso é engraçado. Tal.
E depois vou para o palco e digo. E depois venho para casa a pensar, ora bem, eu disse aquilo desta maneira, mas o tempo não é bem este. E depois disto, outra vez, e outra vez, e outra vez. E por isso é que um texto tem uma fase de maturação, que é capaz de ser meio ano. Anda com ele na estrada e pumba, 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 pumba. E ele começa redondo e acaba quadrado. É completamente. No princípio, para o fim Vai-se alterando. porque é o próprio público que o molda. Mas, por nós atuarmos muito em bares e o público dos bares para os outros ser muito diferente, o mesmo texto chega a ter moldes diferentes. Em que eu, se o público for deste estilo, faço assim, mas se o público for do outro estilo, já o faço assado. Porque depois adapta-se e tem muito mais a ver com a relação que tu tens com o público do que com o texto e as piadas em si, porque senão resultava sempre. Surge-me aqui duas questões que têm a ver. Qual é a diferença que tu vês, principalmente que andas na estrada, entre contar anedotas para o pessoal do Norte e para o pessoal do Sul? Isto é uma. E a segunda tem a ver qual foi a... Não podia deixar de questionar a um comediante qual foi a cena mais estúpida que lhe aconteceu até o dia 2 dentro de um palco. A diferença entre trabalhar no Norte de Portugal ou no Sul é a distância de casa. Ponto final. Ou seja, desde que as referências que eu entrego ao público sejam iguais. Eu digo a forma de contar a anedota. Não, isso é igual. É igual? É igual. Agora, eu não posso é dizer, por exemplo, eu não posso é chegar a Lisboa e dizer assim, olha, eu estava na Avenida da Liberdade, à espera para atravessar, e quando dou na estátua de Dom João, isto em Lisboa não funciona, porque eles não têm estas referências. Eu tenho de procurar lá entregar referências de lá. E para envolver a pessoa. Exatamente. As pessoas têm de ter as referências presentes. Se eu disser que eu aqui contar uma história, se eu contar uma história que aqui se passava em frente à estação de São Bento, lá é frente à estação de Santa Apolónia. Não é? Então, se for em Beja, é frente à estação em Beja. Que é para as pessoas se localizarem e aquilo tem de fazer sentido daquela maneira. Lembro-me do Miguel Sete Estacas num número que ele tinha, em que ele ia dizer, este eu não posso fazer na Lisboa. Porque aqui nós dizemos Guna e lá eles não dizem. E há esta diferença, que é uma diferença cultural. Ou seja, é uma diferença dos enquadramentos e tal. De resto, é igual. De resto é absolutamente igual. O público vai para se rir, tem a mesma desconfiança. O público do Norte que do Sul é igual, tem a mesma desconfiança. Tem sempre naquela, mas quem é este palerma que agora só acha que tem piada? Que direito é que ele tem de estar ali a falar? O público tem toda esta desconfiança, é igual. Agora, depois o pessoal diz assim, porque aqui no Norte diz-se mais palavrões e lá o teu público aqui é mais solto. Não. Se fosse era ao contrário. Se fosse por causa disso, era ao contrário, porque nós chegávamos lá e então havia uma daquelas maior e então tinha mais impacto. É exatamente igual. Agora, quando eu por preconceito digo, eu já sei que eu vou chegar a Lisboa e aquele público é difícil e tal, eu estou derrotado à partida. Não pode. Isso não pode acontecer. Eu próprio, quem digo eu, diz qualquer comediante, tem exatamente isso. Nós não podemos fazer isso. Não podemos, não faz parte. Já estou de norte a sul do país e em todos os lados encontro bom e mau público. Portanto, não acho que haja muita diferença. A segunda pergunta era muito interessante, eu não me lembro qual era. Tem a ver com qual foi a coisa mais estúpida que aconteceu durante um espetáculo. Há um espetáculo na minha carreira que aconteceu em Peniche, que é o espetáculo mais surreal de todos. Porque no mesmo espetáculo quiseram-me bater 2 vezes por coisas completamente diferentes. E um senhor de se rir cuspiu cerveja pelo nariz. Portanto, isto foi desde o do mais extraordinário e espetacular de todos os tempos até o mais horrível. Aconteceu-me tudo. E é esse espetáculo em Peniche em que, muito simplesmente, eu estava a acertar com o dono da casa como é que ia acontecer. Era um espetáculo de fim de verão e era pré-época. E o Benfica estava a jogar um daqueles jogos contra uma equipa da 15ª divisão da Holanda, ou o que é. Aqueles jogos que uma pessoa já sabe que vai acabar pelo menos por 6 ou 7-0. Aquilo é para ver os jogadores novos, os gajos começarem a conhecer.
E estavam os senhores a ver e tal, e ele disse, olha isto, o jogo está quase a acabar, eu vou tirar o som à televisão e tu começas. Porque assim o pessoal depois fica para o teu espetáculo. Eu disse, não faça isso. Se fizer isso o pessoal vai se virar contra mim. O pessoal está aqui para ver o jogo, quer ver o jogo até ao fim, deixe-os ver. E depois no fim, mal acaba, eu digo ao pessoal, olha, vamos agora só 5 minutos e tal, peçam mais os copos, eu já vou começar aqui a contar umas piadas e tal, a ver se ainda vai. E ele, não, vamos fazer assim como eu digo. E eu, pronto, manda quem pode, obedece quem deve. Sim senhor, está bem, vamos. E mal acaba, mal ele corta o som à televisão, que ele foi como quem gelou a sala, não é? Depois eu tenho esta particularidade comigo, que é, os meus amigos de Lisboa dizem que basta que eu respire para se perceber que eu sou do Porto. Tenho a pronúncia muito carregada e tal, eles é que não falam português, falam lá outra coisa, mas... E eu abro a boca para começar a falar e começo logo, oh, vem este pido, vou dizer pido, não sei o quê. E eu vou naquela, oh, amigo, tenha calma e tal, isto já vai. Não é hipótese, acaba o jogo, ele levanta-se, vira-se para mim, mas fala um português de longe. Eu vim, fui para o meu Benfica, não foi para o ouvir assim, eu, você é um grande vida, não sei o quê. E eu fiz o que faço sempre nessas situações, das 2 vezes que aconteceram, para nós único. Eu desligo o microfone, estou a olhar. Não me compete ser eu a tomar nenhuma atitude. Se alguém vai ter de mandar-se de calar o senhor ou quê, será o dono da casa. Não me compete ir lá tirar de esforço nada com ele, até porque eu sou um tipo pacífico, não sou de violências. Mas fico calado. Portanto. E ele chega lá e há bom português, o dono da casa, vá-se embora e tal, e ele lá vai. E eu pensei, pronto, escapei desta, porque ele estava mais perto que eu lhe respondesse, mas escapei desta. E eu disse, minhas senhoras e meus senhores, eu peço desculpa, vocês não mereciam isto, eu também não, mas vamos continuar com o espetáculo. O espetáculo continua, estava a correr bem. Eu digo uma piada qualquer daquelas de corte rápido, ninguém está a contar que tivesse ali uma piada, e há um senhor que cospe a cerveja pelo nariz, é só espetacular também. E à entrada para a segunda parte, na segunda parte, já há 10 ou 15 minutos da segunda parte, estão 2 senhores já alcoolicamente muito bem dispostos, que estão lá a rir e tal, não sei o quê, e há um que se levanta, interrompe assim, diz, eu estou a gostar tanto que eu vou oferecer um copo a toda, está aqui, 50 euros. Põe 50 euros em cima da mesa, quem quiser ver até 50 euros, é à minha conta. Há um tipo que se levanta logo a pedir qualquer coisa, eu digo, olha ali o português, tal, o que é? E ele, posso contar uma piada? Eu, faz favor, então você acabou de pagar ao pessoal para beber, porque lógico que pode contar a piada e tal. E eu dou-lhe o microfone e ele, vocês sabem porque é que o Pinto da Costa mandou apagar as pombas de toda a Estado de Aragão? Vai dizer corrupto. O pessoal fica todo naquela depois. Depois, essa piada contei no princípio do espetáculo, mas não tem uma salva de palmas. Olha, o amigo dele achou que eu estava a gozar com ele e vinha desembestado para me dar no 5, mas isso a sério. E ele, pronto, o dono da casa lá, com ele e tal. Eu cheguei ao fim, agradeci muito e tal, não sei o que. Deu-me 3 vezes com cada mão e vim-me embora para nunca mais. Foi a cena mais surreal que já me aconteceu de todas. Enfim, inesquecível. Vamos finalizar 1080 segundos com o Joca, colocando-lhe as 2 últimas questões. Uma tem a ver, se alguma vez te passou pela cabeça qual é o sentido da vida. E a segunda eu coloco, está a seguir. Para não te perderes desta. Parafraseando o Jean Claude para a esquerda. O sentido da vida é para a esquerda. Nós estamos aqui só... Entrando numa perspectiva mais etérea, o que é que nós estamos aqui a fazer? Nós estamos aqui a assegurar a continuidade da espécie. É o que estão a fazer todos os bichinhos, todas as plantinhas. É por esse motivo que nós temos este planeta como temos. Como seres inteligentes, acho que compete a cada um de nós cuidar do seu metro quadrado. Então o sentido da minha vida é cuidar do meu metro quadrado, é ter atitudes boas, procurar pessoas que me despertam atitudes boas e fazer isto com a certeza que se eu tomar conta do meu metro quadrado e toda a gente tomar conta do seu metro quadrado, não vai haver um metro quadrado mal cuidado. Portanto, dentro de uma perspectiva de pensar local
para mudar global, e eu acho que é isso que nós estamos aqui a fazer. Nós estamos aqui para fazermos com que a humanidade avance enquanto espécie e que seja uma espécie mais avançada, não só tecnologicamente, mas também emocional e moralmente. E eu acho que isso é muito importante. Para mim, esse é o sentido da vida. A segunda tem a ver com o que é que significa o Joel e o Zé para ti. E como é que nasceu essa vossa amizade? O Zé e o Joel, para mim, outro dia ia com o Jaime. O Jaime é o Jaimão. Nós íamos jogar à bola. Sim, eu fui jogar à... Fui para a baliza só. Mas ao comigo, pá. Íamos jogar à bola. E o Jaime estava a perguntar: ai, mas tu tens filhos? Eu tenho, é o Zé Pedro e o Joel. E o pessoal riu-se. Eu disse isto a brincar. Lógico que é brincar. O Zé Pedro e o Joel são os meus irmãos de pau. E eles, opá, nós somos muito amigos e temos uma amizade que é baseada em muito trabalho. A maior parte do tempo que nós estamos juntos não estamos na palhaçada, estamos a trabalhar. Mas é baseada numa liberdade que nós temos para dizer uns aos outros: olha, o que tu fizeste foi o maior esterco do mundo. Porque é baseada nesta sinceridade e nesta honestidade que permite com que depois nós, quando alguma coisa não está bem, se diga, se resolva e que cada um de nós consiga perceber isso, não como um ataque à pessoa, mas como uma crítica ao trabalho. Para melhorar. Para melhorar, para dizer assim: olha, pá, se fizeste isto está mal, não devia ser assim. É sempre a mesma coisa, então olha, o que é que tu queres? Não me dizes o mesmo quando achas, digo então. Achas que eu estou a dizer isto para destruir? Não, então. Então pronto, o Zé Pedro e o Joel, juntamente com o Bruce há 4 ou 5 anos atrás, é há 5 anos, eu tenho de contar há 5 anos isto, porque o Facebook agora tem aquela cena das memórias. Sim. E eu hoje partilhei no meu Facebook uma memória faz hoje 5 anos, o Pedro Neves no Beer and Beer em Espinho. Foi lá, por favor, fazer-me 10 minutos no meu espetáculo para elevar a qualidade daquilo e mostrar àquele público daquele bar, que na altura era o único que eu trabalhava, mais coisas, uma coisa diferente. E nós começámos todos ou seja, eu já trazia 2 anos na altura de experiência, mas tudo muito pontual, e foi depois nesse bar, em Espinho, que ou seja, onde eu lancei o Zé Pedro, porque encontrei o Zé Pedro fazer stand-up num ginásio. Sim, eu fui a esse ginásio. Encontrei o Zé Pedro a fazer stand-up no ginásio e logo ao fim daquela performance que ele fez, eu fui ter com ele e disse assim: olha, adorei, tens um talento do caraças, queres fazer isto num bar dentro de um mês? Trabalhámos nesse sentido. E o Zé Pedro disse que sim e começou a trabalhar e tal. E nós, passado mais 2 ou 3 meses, encontramos o Joel. Eu já tinha encontrado o Bruce Santos e foi com base nestes 3 amigos, irmãos e companheiros de trabalho que nós criámos a Vertigem, que é a Associação de Humoristas que nesta altura gera os calendários de 40 casas, auditórios e trabalha em auditórios, teatros, país estrangeiro, ilhas, casamentos, batizados, funerais, primeiras comunhões e tudo que aparece. E é graças a muita lealdade, acima de tudo. A atitudes de muita lealdade, porque não seria difícil para qualquer um de nós, numa altura qualquer, achar que era melhor que os outros. Qualquer um de nós esteve nessa posição já. E ter descolado e ter dito: não, eu vou seguir a carreira agora com quem é mais conhecido, ou com quem é melhor, ou quem... E nós nunca tivemos isso. Preferimos sempre trabalhar todos juntos, trabalharmos todos no sentido, apoiarmos todos na opinião uns dos outros e entre todos caminharmos, não é? E é isso que nos permite, nesta altura, fazer. O ano passado foram 400 e não sei quantos espetáculos. Entre os 3? Não é só entre os 3, é nossos. Entre os 3 foram mais de 300, mas os outros são espetáculos que depois nós acabamos por passar a outros colegas para assegurar a agenda e para melhorar o nível em algumas casas, quando a casa assim o pretende. E então o Joel e o Zé Pedro, especialmente o Bruce, pronto, por vicissitudes da vida, acabou por ficar
por trabalhar menos, mas o Joel e o Zé Pedro, então, a minha namorada refere-se a eles como as outras. Eu falei-te do Joel e do Zé Pedro porque ao longo destes 1080 segundos falaste muitas vezes sobre eles. Sim, é normal. É normal porque são os primeiros números na lista, não é? São aqueles. E nós trabalhamos tanto todos juntos que as histórias têm de surgir exatamente com eles, não podem surgir com mais ninguém. Quem não está não é que aparece. 1080 segundos, está ali uma senhora a pedir-me uma última questão aqui ao Joca. Estou a brincar com esta parte da senhora, mas já vamos utilizar o humor. E que tem a ver com qual foi o momento mais difícil que tu tiveste na tua vida que te fez crescer? E isto com a perspectiva sempre da superação. Que eu te estou a colocar esta questão. Ou seja, um momento que tu consigas ver que aconteceu na tua vida que não foi positivo, mas que te fez crescer, porque te deu uma outra consciência, uma outra tomada de consciência. Eu nunca vejo o copo meio vazio. Meio cheio. Também nunca vejo meio cheio. Não, para mim o copo está sempre cheio. Metade é água e metade é ar. Sim. Mas o copo está meio vazio, meio cheio. Não, metade tem água, metade tem ar. Vazio não está. Nem no espaço, que é espaço é vazio. O que ele pode ter é muito poucas partículas por milímetro quadrado, mas vazio não está. Então, como nunca vejo o copo vazio, eu tenho esta capacidade de, por um lado, de recentrar tudo. Se por um lado o Joel queixava-se muito disto ao princípio, que ele até achava que eu não lhe achava piada ou que tinha algum tipo de ciúmes ou o quê, que ele dava um espetáculo muito bom, eu dizia, ei, parabéns, muito bom, mas olha, tiveste ali uma coisa ou outra que... E ele passava-se com isto. Aí não era por mal, era dentro desta, de melhorar. Mesmo isso. Da mesma forma que tenho isso, também nunca tenho aquela coisa do isto é o preto mais escuro que eu já vi. Isso nunca me acontece, ou seja, eu tenho sempre aquela tendência para reequilibrar e recentrar. E então, mesmo os momentos mais difíceis da minha vida, é impossível não passar pela morte dos meus pais, que foi o ano passado, ou por uma fase muito difícil que eu tive a nível profissional antes de fazer comédia, em que eu não tinha emprego e andava perdido. Mesmo esses ensinaram-me a ver a vida de outra maneira. E então, quanto mais não seja, perante uma pedreita que me aparece hoje em dia, eu olho e digo assim, espera aí, mas se eu ultrapassei aquilo que foi tão difícil, o que é que me está impedido de ultrapassar isto? E então eu acho que é um bocado por aí, não é? É o exemplo do... Amanhã, eu não sei de nada na vida, sei de uma coisa, sei que amanhã, às 7h24, o sol nasce. E eu posso estar morto, tu também, pode a Terra ter havido uma guerra termonuclear, não haver uma pessoa, a não ser que o Sol exploda, mas isso é só daqui por muitos milhões de anos, amanhã às 7h24 o Sol nasce. E tudo o que nós estamos a passar agora é exatamente isso, é algo que é passageiro. E se é passageiro, se isto daqui por 10 anos vai ter só uma importância relativa, o que eu tenho é de levar o melhor que posso daqui. Aproveitar o melhor que tenho e dizer assim, ok, eu não estou nas Caraíbas, mas estou aqui neste banco, neste jardim que é muito fixe, a apanhar este solzinho português que quem dera aos da Islândia ter, não é? E isto não é... se calhar às vezes o pessoal diz, tu tens tendência para ser um bocado remediado, ou seja, já não sou rico, mas sou remediado. Então, pá, se calhar tenho, mas é a minha forma de ver as coisas. Quais foram os maiores valores que os teus pais te passaram? Há dois que são fundamentais. Um é seriedade e o outro é trabalho. Meu pai, com o salário de um motorista do STCP, criou 6 filhos. Nunca fui rico, mas nunca me faltou comer. Nunca tive as melhores roupas, mas nunca andei nu. Não é? E os meus pais, com todos os problemas que tiveram durante a vida deles, viveram até aos 49 anos de casados, com muitos problemas enquanto casal, porque nenhum casal que está junto de 49 anos vai estar sempre bem. E só quem morava com eles é que sabe dos problemas que têm, e muitas vezes os mais pequenos são aqueles que moem mais, e tudo isso.
mas durante aqueles 49 anos, eles viveram um para o outro e para a família deles. E então esta abnegação, esta seriedade, esta capacidade de trabalho é a maior herança que eles me podiam ter deixado. Isto é algo que nunca ninguém me vai tirar. É um exemplo que vai ficar para sempre. Foram 1080 segundos com o Joca. Se quiserem colocar alguma questão ao Joca é muito simples. Basta enviar um e-mail para esc@1080segundos.com. Irei direcionar esse e-mail ao Joca e será ele o próprio a responder às vossas questões. A ti só te quero agradecer por estes 1080 segundos. Foi espetacular. Adorei. E assim, gostaria que comentasse, partilhasse e desse feedback sobre este vídeo, porque quando o está a fazer, automaticamente está a dar um feedback positivo aos canais de distribuição e um sinal que realmente este conteúdo deve ser espalhado para outras pessoas devem ter acesso a este conteúdo e porque tem relevância. Obrigado e até um próximo 1080 segundos com um novo convidado.